Agora sim, testando o som. Testando. Tá ok aí? Som? Deu certo? Muito bom então. Então, o que a gente conversou ontem? O que a gente falou ontem? Eu falei para vocês que iniciar não é uma tarefa fácil. A gente precisa aprender muita coisa, principalmente quem nunca teve contato com vendas online, com Mercado Livre, Shopee, entre outros. Mas espera aí. Se eu falei que é um mercado muito bom, eu tenho que mostrar o passo a passo do que a gente vai fazer. Ontem eu falei um geral, hoje eu vou te dar um caminho, a gente vai seguindo o passo a passo do básico para você entender. Então, começar no Mercado Livre, na Shopee, nesses lugares é fácil? Não, não é fácil, mas existem algumas vantagens de você começar. Por exemplo, que no começo você não tem estrutura. Quando eu falo estrutura é galpão ou loja ou qualquer outra coisa semelhante. Você não precisa pagar um provedor de internet muito bom. Você pode começar com o que você tem e aonde você está. Então, quando eu falo isso para você, eu estou falando para você assim, eu vou começar a trabalhar com o Mercado Livre, eu vou alugar um ponto? Não, você não gasta dinheiro para começar. É um lugar onde ele fala assim, eu te dou a ferramenta para você trabalhar e você só paga se você me vender. Diferente de criação de site, que é onde a gente paga para criar um site, a gente paga mensalidade para as plataformas que criam sites. Então, é muito, muito, muito bom de vender, porque você só paga se você vende, então você não tem nada a perder. Então, se você quer sair do seu emprego, você quer crescer na internet, você quer criar a sua empresa, você precisa entender que muito além de vender na internet, é criar a sua marca, é gerar branding, é criar uma audiência em cima da sua empresa. Por quê? Só vender na internet não faria a gente ter um resultado tão bom quanto a gente tem. Então, o que a gente faz lá na nossa empresa? Olha que interessante. Aqui é onde a gente trabalha, que é a loja física. E nessa loja física aqui, todo o estoque está integrado com o Mercado Livre, está integrado com a Shopee, está integrado com a Americanas. Então, eu não vou lá direto nos marketplaces e faço os meus anúncios lá. Eu tenho tudo integrado com todos os lugares. Vou colocar uma setinha aqui, colocar Mercado Livre. Vou colocar uma setinha aqui, vou escrever Shopee, Americanas, Magalu. Por que a gente vende tanto? Porque a gente vende em todas as plataformas de e-commerce. É fácil chegar numa estrutura desse tamanho? Não, mas você precisa dar o passo inicial. Você só precisa inclinar e a própria força vai te levando. Você vai aprendendo aos poucos. Se você fizer de uma maneira sem estudo, você vai quebrar a cara, vai cair, vai levantar, mas vai continuar para frente, e assim você vai aprendendo da mesma forma que a gente fez. E para chegar nesse nível aqui, a gente acabou quebrando a cara algumas vezes. Como que a gente quebrou a cara? Às vezes você pode começar em um lugar e não entender muito bem do passo a passo, da plataforma, dos lugares, do que você pode vender, do que você não pode vender. Então, você poderia, por exemplo, vender um produto falsificado, uma cópia? Você pode vender, é claro que você pode. Mas eles vão te pegar uma hora e vão descobrir que você está vendendo coisa falsificada e acabou toda a construção que a gente fez. Então, isso é criar um castelo na areia. Por quê? Porque vem a água, bate, pum, leva tudo. Então, o que você precisa entender? É uma construção que primeiro você cava o buraco, vai lá, coloca muito concreto, coloca os ferros, vai subindo. E assim, quando vem a água forte, ela vai bater e não vai derrubar. Então é isso que você precisa entender. O passo a passo. É muito importante você entender o passo da otimização e eficiência. O que é isso? Isso não foi eu que criei, não foi nenhuma outra pessoa que criou. Isso é um princípio da natureza. É o princípio da otimização. O que é isso?
Quando você tá lá na ponta da montanha e a água que tá minando de lá, ela desce, o que ela faz? Ela sai batendo assim, ó, pum, 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 ou ela vem otimizando, deslizando, até chegar no melhor caminho para ela descer. A mesma coisa você. Se você tá lá no topo da montanha, você vai descer capotando e batendo o joelho e chegar no... Você pode até pular. Várias etapas você pode pular. Só que chegar lá, seu joelho não vai aguentar. No final da montanha, seu joelho vai estar estourado. Então, precisa passar pelo princípio da eficiência e da otimização. Isso é um princípio natural. E a gente acaba aprendendo isso aqui. Não adianta a gente pular os processos querendo passar por cima de plataforma, não entender as regras, não ler, não escutar, não ouvir as regras e aprender com quem já bateu a cara, quem já apanhou muito. E aí, quando eu falo isso para vocês, eu falo para vocês o seguinte, das regras. Quando você vai começar a vender no Mercado Livre, você precisa atingir uma coisa que é o seguinte. Lá no Mercado Livre tem a reputação. Isso no Mercado Livre. Reputação. O que significa reputação? Ele vai medir o quão bom você é na plataforma. Se você é eficiente, se você entrega o seu produto no prazo, se o produto que você entrega as pessoas reclamam dele, ou se o seu produto é um produto joia, muito bom, ninguém reclama. Então, na reputação, ele vai ter alguns níveis de cores. Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho uma caneta colorida aqui. Verde, vermelho. Ele vai dar para você... Vou colocar aqui um vermelho e um verde. Se você tiver aqui no verde, tem um verde clarinho e um verde bem escurão, bem forte. Isso significa o quê? Que aqui você é muito bom. E aí, tem aqui também um vermelho bem escuro, que significa que você é muito ruim no que você faz. O que leva você a ser muito bom e o que leva você a ser muito ruim? Para você ser bom, você não pode atrasar pedidos, você não pode ter reclamações, você não pode cancelar o pedido que a pessoa comprou. Então, você pode, mas você vai vir para cá. E quando você chega aqui, ó, o Mercado Livre ele não entrega para você a mesma coisa que ele entrega para quem está aqui. Então, a gente sempre preza por estar aqui, no bom. Eu comecei no bom? Não. Eu tive 6 contas e perdi 6 contas por não saber que eu ia cair aqui fazendo de forma errônea, querendo passar por cima de plataforma, querendo fazer as coisas sem controlar o estoque. Então, pensa comigo, se você não tiver um bom trabalho, o Mercado Livre corta você e traz você para cá. Chegando aqui, ele não vai te expor, não vai te mostrar como ele mostra aqui. Então a gente entendeu essa parte, muito bom, muito legal a reputação. E aí, o que a gente faz para não chegar à reputação vermelha e chegar à reputação verde? Para ele te dar uma avaliação, você não começa verde. Seria muito bom, né? A gente já começar verdinho lá, joia, você é top. Mas não, o Mercado Livre entende que você precisa desenvolver e criar suas 10 primeiras vendas para você ter uma avaliação. Então ele vai te avaliar da seguinte forma. Quando você fizer as suas 10 primeiras vendas, eu te dou o termômetro. Enquanto isso, não tem termômetro para você. Você fica ali e não sai nada. Então você vai ter que fazer as 10 primeiras vendas. 10 primeiras vendas. Mas olha só que interessante. Para você fazer as 10 primeiras vendas no Mercado Livre, ele não vai te mostrar para quem pesquisar lá, por exemplo, apagador.
Você está procurando um apagador, você procura lá a palavra apagador e ele não vai te mostrar. Por que ele não vai te mostrar? Você tem que se destacar de algumas formas. Por exemplo, ou a pessoa vai te achar quando ela digitar um filtro lá. Não sei se você já comprou no Mercado Livre. Quando eu vou comprar no Mercado Livre, eu pesquiso o item que eu quero. Por exemplo, kit de durex. Eu quero lá um kit com 10 durex de 500 metros, fita adesiva. Eu procuro lá fita adesiva e procuro no filtro menor preço. E aí, no menor preço, ele me dá. É tanto que se você procurar no menor preço, você sempre vai achar pessoas que não têm uma reputação tão forte quanto os que aparecem lá por relevância. Então, se você busca um produto, ele dá primeiro a relevância. Então, você vai ser descoberto pelo menor preço. Então, como que eu vou conseguir minhas 10 vendas? Tendo o menor preço. Quando eu falar para você assim, tenha o menor preço, eu não estou falando para você tomar prejuízo. Você só precisa ser mais barato que os seus coleguinhas. Tá entendendo? Aí, além de ter o menor preço, você precisa se diferenciar das outras pessoas. Como que eu me diferencio? Eu posso criar kits. Isso a gente já faz por natureza. Mas para você se diferenciar, você precisa criar kit. Você precisa... Não está escutando... Som. Pronto. Já estou arrumando aqui. Joia, voltou. Vamos voltar ao conteúdo aqui. Se você estiver entendendo, dá um joia aí. Se você não estiver entendendo, joia para baixo. Se você não gostou, fala não gostei, mas não fica sem fazer nada, que aí você me atrapalha os outros e não faz sentido você estar aqui, tá ok? Então tá gostando, dá um joia aí, dá um like e... Pronto, voltou? Alguém escutando? Voltou? Fala pra mim aí se deu certo. Pronto, então tá ok. Então o Mercado Livre vai descobrir você nas 10 primeiras vendas. E aí, depois que você finalizou as 10 primeiras, ele vai te dar lá o filtro
e você vai entrar na reputação verde e vai chegar lá no verdinho. Só que, para chegar no verdinho, você precisa das 10 primeiras. Aí adianta só eu anunciar o meu produto no Mercado Livre? Não vai adiantar. O que eu preciso fazer? O Mercado Livre, além do seu anúncio que é foto, descrição, preço, ele vai falar assim para você, ó, ficha técnica, complete a ficha técnica. Ele vai te dar ali alguns itens, por exemplo, uns 8 itens. Vou colocar algo que eu estou acostumado para vocês entenderem. Então, quando você postar lá shampoo, quando você for no seu anúncio, ele vai falar assim para você, ó, esse seu shampoo é para qual tipo de cabelo? Aí você coloca assim, ó, cabelo liso, por exemplo. Esse shampoo é para cabelo liso. Qual é a composição que tem nesse produto? Você vai colocar abacate, por exemplo. Esse produto é lançamento? De qual ano que ele é lançamento? Então ele é de 2022. Então você vai preencher essa ficha técnica. Qual é o tamanho? Ele é 500 ml. Qual é a marca? Esse shampoo é da Hidrabel. Então você vai preencher o seu produto por completo. Por quê? Se você não postar o seu produto com ficha técnica e não tiver a primeira foto com o fundo branco, ele não vai mostrar você, porque ele vai entender que você ainda não entendeu a regra do jogo, que é primeira foto com fundo branco, pelo menos de 4 a 6 fotos. Essas fotos têm que ter o detalhe. É o apagador? Mostra um detalhe aqui, ó, do Bic, e mostra para o seu cliente que ele é da Bic. Por exemplo, o meu shampoo que eu estou vendendo aqui de abacate, ele é para cabelo liso. Então eu vou lá e vou mostrar uma mulher com o cabelo mais lindo. Pode ser que o shampoo vai deixar pior do que já está, mas tem que ser a foto do cabelo lindo. Então o que a gente vai fazer? Vai colocar os anúncios e não vai deixar lá. A gente vai colocar e controlar se está tendo visitas. Então tá, deixa. Se o seu anúncio está 100% lá, ou está 85% se você for na modalidade mais barata, que é o clássico, se você tiver 85%, ele vai imprimir, que é mostrar no celular das pessoas, mas isso não garante que elas vão clicar. E quando elas clicam, vem aqui em visitas. Aí você olhou lá, tem uma visita só. O que a gente tem que fazer? Colocar fotos mais atraentes, colocar uma descrição, um título melhor. Por quê? Ela não está entrando, então a gente precisa fazer ela entrar. Então a gente muda o título e muda a foto e título. Agora, se eu estou tendo visitas, por exemplo, eu tenho 100 visitas, e não converteu, o que é converter? É a pessoa ir lá e comprar. Se a pessoa não comprou, é porque ou alguma coisa está errada. Por exemplo, eu já vi várias vezes, você vai comprar lá um tênis e ele só fala assim, ó, é o tênis, mas não fala que é 38, não fala se é 40. Então, você precisa checar no seu anúncio se será, eu como terceira pessoa, eu como cliente, por que eu não estou comprando isso aqui? Alguma coisa está errada. Será que na descrição não está a resposta da minha pergunta? Eu sou o cliente. Vamos falar desse shampoo. Por exemplo, esse shampoo que é o shampoo para cabelo liso, ele tem formol? Será que eu descrevi isso lá falando, não tem formol, você pode ficar tranquilo, ele vai alisar, mas ele não tem formol. Então, as perguntas possíveis. As perguntas possíveis devem estar nas descrições, porque senão não converte. Então tá ok. Entendi que eu preciso responder a pergunta do meu cliente. Só que adianta só eu responder a pergunta do meu cliente e o preço não ser agradável? Ele vê
A hora que ele clica no seu anúncio, de repente ele rolou para baixo, viu outro anúncio lá, ele só clicou no seu anúncio e saiu porque achou uma oferta mais interessante para ele. Então não adianta nada se a tua oferta, a tua venda não for para a pessoa certa e na hora certa. Então por isso, colocar um título muito bom. Título muito bom. E também você vai precisar entender o seguinte. Se tiver 3 pessoas com o mesmo anúncio igualzinho, e a mesma foto, a mesma descrição, tudo igual, ele vai ter 3 pessoas aqui, ó. O cara que é Platinum. Quem é esse cara? Esse cara aqui é o cara que fatura 200 mil em 60 dias. Então ele vende uma média acima de 100 mil. Então esse cara vende acima de 100 mil. E tem outro cara que é o Gold, Mercado Líder Gold. Esse cara ele fatura acima de 80 mil nos últimos 60 dias. Então ele vende em média 40 mil por mês. E tem o Mercado Líder, que ele fatura 24 mil em 60 dias. Então nos últimos 60 dias esse cara aqui vendeu 24 mil e ele fatura em média 12 mil. É fácil chegar aqui? É fácil. Só que você precisa entender a técnica, precisa entender o jogo, porque senão você cai, bate o joelho e não adiantou nada, o custo todo que você correu. Então se tem esses 3 caras aqui com o mesmo anúncio, quem que ele vai pôr em primeira posição? Sempre esse cara aqui vai ganhar. O cara que é Platinum. Então, se você entender isso, você vai parar para pesquisar e vai falar assim, deixa eu ver algo que está vendendo bem e que não seja os caras que são Platinum na primeira página. Por exemplo, esses dias eu estava fazendo uma busca e pesquisei que reparador de pontas era uma coisa que estava tendo muita busca. Como que eu faço isso? No próprio Mercado Livre, lá na parte de baixo, eu vou fazer um vídeo explicando somente isso. Você consegue ver as tendências do que está vendendo e o que não está. O que as pessoas estão buscando. E olha só que interessante. Eu vi que reparador de pontas era uma coisa que o pessoal buscava muito. Só que aí eu cliquei lá em reparador de pontas e eu vi que na primeira página não tinha Mercado Líder Platinum. Aí o que eu fiz? Se eu vi que não tem ninguém Platinum e eu estou começando agora, do zero, o que eu vou fazer? Vou lascar kit. Eu vou criar kit com reparador e alguma coisa, reparador e outra coisa, reparador e algo que vai se alinhar ali. Kit com 3 reparadores, kit um reparador e um óleo, kit isso, kit aquilo. Por quê? Se eu me diferenciar rapidamente, eu chego na primeira página. Não precisa de muito para chegar na primeira página, onde não tem Mercado Líder Platinum. Então ele entrega para todo mundo. Então se você falar assim para mim, mas tem espaço para eu vender cartão cartão HD, aqueles cartãozinho que abre a memória do celular? Não, isso aí está lotado de gente. Mas se você fizer uma estratégia legal, com aquilo e mais alguma coisa, criar um kit, a gente consegue sim posicionar. E tudo vai depender do que eu expliquei ontem, que é a conversão. Quem vende mais, quem vende muito em menos tempo. Sempre quem vai ganhar por relevância é quem vende muito em menos tempo. Então tá, se eu entendi isso, que quem vende mais em menos tempo consegue ganhar dinheiro, consegue estar na primeira página, existem 2 formas de você chegar na primeira página. Como que você chega na primeira página? Esses sites que são marketplaces, eles gastam muita grana para as pessoas entrarem lá. E conforme eles gastam muita grana para levar a gente lá,
eles também querem que as pessoas gastem muita grana nele, vendendo as coisas que ele trouxe à pessoa. Então, você precisa também, se você quiser posicionar, eu já posicionei muito anúncio de forma orgânica. O que é orgânica? É quando você não paga. E de forma paga, que é usando ads. Ads é isso aqui, ó. Ads. AdSense. O que significa isso? É você pagar para expor o teu produto, para colocar ele lá na frente. Então, muito anúncio eu fiz sem pagar. Mas depois que eu entendi isso, que quem vende mais em menos tempo está sempre na frente, eu comecei a entender que eu preciso usar isso aqui. E hoje, pelo menos 2% do faturamento é gasto nisso aqui. Por quê? Eu preciso posicionar alguns anúncios para sempre estar na frente. Então, quem cria mais anúncio bom, quem cria mais kit bom, quem cria mais produtos bons, ele sempre vai vender mais. Então, se eu só criar um produto bom e não entender da estratégia, eu não vou vender mais em menos tempo. Então, muitas das vezes a gente empurra o nosso produto. Por exemplo, você pode usar no Mercado Livre uma campanha. Campanha é o nome que é dado para o lugar que você vai colocar os seus produtos. Então, tem uma caixinha aqui. Essa aqui é a campanha. Vamos supor que eu estou chamando essa campanha de posicionamento. Campanha posicionamento. Que eu quero posicionamento. Que eu quero só mostrar para os meus clientes para eles comprarem. Isso é depois das 10 primeiras vendas. Não tem como você fazer isso antes das 10 primeiras vendas. Isso no Mercado Livre. Na Shopee você pode. Campanha de posicionamento. Então ele vai gastar em média 30% do faturamento com campanha, nessa campanha aqui. E você pode também colocar outras campanhas, por exemplo, se você tem uma margem alta e quer vender de qualquer forma o seu produto, você pode criar uma Então, aqui a gente entendeu que a gente precisa vender mais no menor tempo, no menor espaço, no menor tempo possível. Então eu uso o Ads e coloco sempre um preço bacana que eu consiga ali competir com os meus concorrentes para eu me mostrar mais e posicionar o meu anúncio. Aí eu posicionei o meu anúncio e olha que interessante, depois que eu posiciono um anúncio, eu posso estar no 0 a 0, não posso ter lucrado nada. Aí, eu estou vendendo ali em média 5 peças por dia. Quando eu começo a vender 5 peças, eu vou lá e vou aumentar 1%. 1% ao dia. Ao dia. Por que eu vou aumentar 1% ao dia? Porque se você coloca acima de 2%, o algoritmo entende que você aumentou, que você quer posicionar o seu anúncio ali e ele te joga para baixo. A não ser que o seu anúncio seja muito bom, mais barato e não tem como, o seu é o que vai vender. Isso é raro. Na maioria das vezes você só consegue isso ou importando mercadoria de outros países ou fabricando ela própria e dando praticamente pelo preço que você vende para os seus clientes normais. Então eu vou aumentar 1% ao dia. Ah, como que você descobriu isso? É tomando porrada, é gastando muito dinheiro com ads, colocando produto barato, gastando dinheiro com funcionário para embalar milhares de pacotes e aumentar isso aqui com tudo, chega lá, aumenta 10%, eles baixam o teu anúncio e você perdeu todo o trabalho. Então, você precisa pensar que de 1 a 2% ao dia, isso aqui eu levei anos para aprender. E agora, todo posicionamento que eu faço é exatamente nesse método. Eu aumento 1% ao dia e vendo meu produto todos os dias na mesma frequência e ele vai subindo e posicionando. Então, se meu produto é R$30, R$30. No outro dia, eu vou lá e vou colocar ele a 32,99. Então, vou aumentar 1%.
Chegou no outro dia, aumento mais 1%. No outro dia, mais 1%. Até chegar no preço que eu quero. Por que eu faço dessa forma? Porque a gente precisa ter alguns produtos posicionados. Só que eu consigo posicionar todos os meus anúncios na primeira página, no primeiro lugar? Não. O algoritmo ele entende que todo mundo precisa vender. Todo mundo precisa vender. Então, mesmo que você pegue uma grande fatia, ele sempre vai entregar vendas para outros participantes do seu mesmo produto. Ele vai entregar visita, ele vai entregar, porque não é interessante ele ter uma única pessoa vendendo, porque é um mundo num lugar só. Então, presta atenção nisso que eu levei anos para entender. Se eu tô aqui, nesse pontinho aqui, e ele vai entregar venda para todo mundo, por que esse outro cara aqui não é eu também? Por que esse cara aqui não é eu também? E por que esse aqui não é eu também? Então eu crio múltiplos anúncios. Só que quando você cria múltiplos anúncios, você precisa ter na sua cabeça a conversão, que é todos os produtos da sua conta precisam ser bons nos últimos 60 dias. Então, se você tem um anúncio lá que não vendeu nos últimos 60 dias, é muito difícil dele posicionar, dele crescer, dele engatar e ir para frente. Então eu pego e retiro esses anúncios que tem acima de 60 dias. E assim minha conta está sempre bombando, sempre bombando, sempre bombando. E é o princípio da conversão. Agora olha só que interessante. A gente falou um pouquinho de Mercado Livre, expliquei um pouquinho do que não poderia fazer, como por exemplo, se você quer fazer suas 10 primeiras vendas, você vai chegar lá na sua tia e vai falar assim: tia, compra aí pra mim, que eu te dou o dinheiro. Não adianta, o algoritmo é inteligente, ele é muito esperto, ele não nasceu ontem, então ele sabe todo o cambalacho que você vai fazer. Então quando você tem um método, não faz coisa errada não, trabalha direitinho. Vou colocar roupa da Lacoste, porque vai vender. Você vai vender, mas no outro dia você vai ser pego e vai perder tudo. Então a gente não quer o básico ali começar agora, a gente quer posicionamento, a gente quer estrutura, a gente quer rocha no chão. Então não faça coisas erradas, porque eu já fiz, já perdi conta e não adianta nada, é só tempo perdido, a gente não consegue alavancar. E falando em alavancagem, o que você vai ter que entender? Presta atenção que isso mudou o jogo do que eu estava fazendo para onde a gente está indo agora. A gente sempre tem uma coisa que chama branding. Branding. O que significa branding? Agregar valor à sua marca. Quando eu pensei nisso aqui, a gente teve que aprender, inclusive em mentoria muito cara, que é o básico a gente saber para onde a gente está indo. Então, aonde que eu estou agora? Eu estou começando, estou indo lá, comprando no Mercado Livre, vendendo, mas aonde que eu quero chegar? Quem que eu quero ser? Quem que eu quero mudar a vida? Quem que eu quero estruturar? Quem são as pessoas que estão comigo que precisa crescer? Quem são o pessoal que vai ir comigo? Quem é que tem que estar lá? E aí a gente começa a parar para pensar assim, ó. Aonde vou estar em 5 anos? Aonde você vai estar em 5 anos? Você está começando agora, você está indo lá buscando, mas qual é o nicho? Qual é o valor que a sua empresa vai dar? O que você precisa entender? Porque se você não joga esse jogo aqui, você só faz vendinhas. Você é o verdadeiro pinga-pinga. É duro ouvir isso, pode ser duro, você pode estar me xingando, mas você vai entender isso aqui, porque você vai quebrar a cabeça. Quando você muda isso aqui, o pensamento muda, as compras, quando eu falo de compra errada, a gente compra muita coisa errada quando a gente não entende disso aqui. A gente compra mercadoria que não vende, a gente compra mercadoria que fica parada, a gente compra mercadoria que não faz sentido porque a gente quer. Então, se eu sei aonde eu vou estar em 5 anos, eu vou diminuir isso daqui. Então, eu vou pensar assim, daqui 1 ano eu quero estar faturando 100 mil.
Então o que eu preciso fazer nos próximos 12 meses? Eu vou dividir a tarefa. O que eu preciso fazer nos próximos 12 meses? O que eu preciso fazer aqui, por exemplo? Eu quero, em 5 anos, faturar 6 milhões por mês. 6 milhões por mês. O que eu preciso fazer para chegar aqui? Qual é o relacionamento com o meu fornecedor que eu vou precisar ter para chegar aqui? Qual é a estrutura de pessoas que eu vou ter para chegar aqui? Qual é a estrutura de compra que eu vou ter para chegar aqui? Por exemplo, eu falo para você assim, daqui 5 anos a Jade Perfumaria vai ser referência em São Paulo e vai faturar 3 milhões por mês. E aí eu falo para você assim, você vai ser referência em quê? Eu vou ser referência em nails, em unhas. Mas aí eu vou lá e compro um monte de shampoo. Shampoo faz sentido? Não faz sentido. Então você precisa segmentar. E depois que você segmenta, você não fica só em marketplace. Você não tem como. Porque você vai trabalhar o branding, você vai agregar valor. Então você vai para Instagram, você vai fazer parceria com blogueira, você vai mudar o jogo da sua cabeça quando você entende aonde você quer chegar. E aí, o marketplace, escuta só que isso aqui muda o jogo. O marketplace, ele come dinheiro seu. O que é do marketplace é dele porque ele investe em tráfego e você vende lá. Mas imagina trazer a audiência dele para você. Imagina que louco você pegar todos os seus clientes que já compraram de você e ter os dados deles na sua banca de dados, no seu arquivo, com o número de todas essas pessoas e você pode pegar ela. Então é isso que eu faço. Eu pego os dados de todo mundo que já comprou de mim e eu uso isso ao meu favor. Eu tenho uma central, amanhã eu vou explicar para vocês, terminar de explicar isso aqui, que eu consigo crescer a minha marca não só dependendo de marketplace. Então, quando você entende isso, seu faturamento aumenta e a lucratividade. Presta atenção, tem muita gente embalando pacote, mas e colocando dinheiro no bolso? Tem alguém colocando dinheiro no bolso? Porque vender milhares e milhares de pacotes sem saber o que está vendendo, sem saber quanto está entrando. Então você precisa ter informações do que vende e quanto você põe no teu bolso. Regrar isso aqui em um centralizador. Amanhã eu vou falar sobre isso para vocês. Só que aonde que eu queria chegar? Eu estou querendo chegar para vocês que quando eu vendo para um cliente de marketplace, junto com ele precisa, é obrigatório. Estou falando no meu método, se você não quer fazer, o problema é seu. Mas imagina só que todo cliente meu recebe um cartãozinho meu falando assim, ó, segue a gente porque nós temos muitos benefícios. Nós temos vendas mais baratas do que no Mercado Livre, nós entregamos em São Paulo no mesmo dia, nós somos referência em unhas, então se você quiser comprar qualquer coisa de unha, você pode falar com a gente que a gente atende na hora e te entrega o produto no mesmo dia. Olha que interessante. Então o meu cliente, ele é meu cliente, ele já foi cliente do Marketplace, mas a partir de agora ele é meu. Então é isso que eu mostro para vocês. Não pense, por exemplo, o Shopee da Argentina fechou. Imagina só se você vende só na Shopee. Cara, você é maluco, você é louco, porque você vai quebrar. É só questão de tempo, você vai quebrar. Então, diversifique seus canais. Tenha vários e múltiplos canais de venda, onde você pode ganhar dinheiro de todo lugar. E eu vou abrir para perguntas, se você tiver alguma pergunta. E o conteúdo de amanhã eu vou deixar reservado. Amanhã eu vou falar coisa que eu nunca falei. Então se você não aprendeu isso aqui, agora você vai aprender. Você não está assistindo? Bom, as taxas da Shopee eu já tinha falado ontem, mas vou repetir aqui, que é 20%. Vou dar um exemplo na prática para você entender. 20%.
Imagina só que eu tenho um produto que eu vou pagar R$100 nele. R$100. E vou vender esse produto a R$200. R$200. Quanto de taxa que a Shopee vai tirar de mim? R$200 menos 20%. Se ele tirar 20% de 200, ele vai me tirar R$40.